Sabe, querido, se nós não enxergamos direito, quando nós não conseguimos enxergar da forma certa, a gente começa a entender as coisas tudo errado. Eu lembro da passagem de Jesus quando chegou diante daquele cego e depois de ter curado o cego, ele perguntou: o que você está enxergando? Ele disse: eu vejo homens como árvores. Jesus disse: peraí, você está enxergando errado. Está embaçada a tua visão ainda. Não tem clareza na sua visão. Porque homens não são coisas. Homens não são árvores. Deixa aqui, vem cá, ó, deixa eu orar. Jesus ora por ele de novo. E Jesus traz uma nova visão para ele. Queridos, Deus quer nos levar a um ambiente de glória. Um ambiente onde nós elevamos o nosso nível. Eu lembro de uma passagem que a Bíblia diz que foram guerrear contra o povo de Israel e eles disseram assim: sabe uma coisa, vamos lutar contra eles no vale, porque o Deus deles é o Deus dos montes. Por quê? Porque existia um nível onde nós temos que alcançar. E sabe, esse nível é um nível realmente de entendimento no Senhor. É um nível de entendimento. Eu confesso para você que eu tenho aprendido muito com essa casa, tenho recebido muito da parte do Senhor nessa casa. Eu tenho começado a enxergar diferente. Meus olhos têm se aberto para algumas coisas que Jesus, o que é isso? Eu estou mais ou menos assim, quando vem a palavra domingo, vem a palavra na quarta-feira, eu tenho dito assim: o que é isso? O que é isso? Porque parece que Deus tem surpreendido com uma nova visão, com um novo entendimento. Você sabe quando a sua vida parece que não anda, você diz assim: Senhor, parece que falta algo. Esse algo é uma nova visão, um novo entendimento, uma nova dimensão em Deus, uma nova atmosfera em Deus. E na verdade, quem vai para esse ambiente são aqueles que são sedentos. São aqueles inconformados. Aqueles que não vêm para a igreja porque, eu tenho que ir lá bater meu cartão. Não, aqueles que entenderam que eles precisam entender cada vez mais o seu propósito, o seu desígnio para cumprir a vontade do Senhor. Nós cantamos agora: quem é Ele? O fundamento, é o sacrifício que nos leva até o céu. Ele não é só o sacrifício que morreu para mim e para você, mas Ele foi o sacrifício que nos deu o exemplo do caminho ao Pai. Jesus morreu por mim, está tudo bem, pronto, acabou-se? Não. E também não é por mérito, porque você vai fazer melhor, não. É porque Ele nos ensina o caminho. Antes nós não sabíamos o caminho. Antes a nossa mente estava misturada com tantas coisas, tantas informações, mas agora nós temos o entendimento de quem Ele é. Amém? Glória a Deus. É bom ouvir a voz do Senhor, irmão, não? Amém. Eu não sei se você já se questionou, já se perguntou: será que a voz que eu ouço é a voz de Deus? Eu queria trazer você a essa reflexão. Eu queria que você tivesse esse pensamento. A gente ouve muito na igreja: Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. A gente ouve muito isso. Mas eu queria que você trouxesse a sua mente um pensamento essa noite. Será que a voz que temos ouvido é a voz do Senhor? Você já nunca se perguntou de repente se aquilo que está passando na minha cabeça, será que não é da minha cabeça? Será que não é da minha mente? Será que não é nóia minha? Será que eu estou inventando coisa? Obrigado, querido. Deus lhe recompense. Será que não é coisa da minha mente? E eu queria tratar com isso, eu queria esclarecer isso, para que você não tenha mais dúvida daquilo que Deus tem falado com você. Alguém aqui já teve um déjà vu? Quem sabe o que é déjà vu? Já ouviram falar de déjà vu? Déjà vu é aquele sentimento ou aquela noia que a gente diz assim: peraí, eu já passei por isso. Eu já vi isso. Aqueles que gostam de filme, tem o
Matrix, que mostra o gato voltando, ele é déjà vu. É Morfeu. Já aconteceu com alguém isso? Peraí, mas eu já passei por isso. Parece que eu já vivi isso. Eu queria que você entendesse, Deus vai falar com você hoje. Ou outro sentimento, eu não sei se você tem em casa, a sua esposa, geralmente elas têm aquele chamado do sexto sentido. Elas não têm isso? Elas falam antes e depois ela ainda consegue dizer pra gente, eu não te falei? São usadas ainda pelo inimigo. Tá, tu fez, tá, e eu não falei pra você? Parece que é um sexto sentido. Mas quer dizer pra vocês que não é de vocês isso não. Isso não é de vocês. Isso, tá bom ela. Ou aquele sentimento, peraí, eu ia passar por aqui hoje, mas eu não passei, aconteceu tal coisa. Já sentiram isso não? Parece que Deus disse, não, hoje eu vou acordar mais tarde, hoje eu vou por lá. Não sei por quê, mas porque Deus estava meio que direcionando aquela pessoa. Parecia. Eu acho que, não sei, eu estou sentindo uma coisa hoje. Ou aquela angústia, sabe aquela angústia quando você acorda angustiado, você tem que orar? Ai Deus, não sei o que é isso, que sentimento. Só aconteceu comigo isso não? Não, todos nós, não é verdade? Então, eu queria ler um trecho da palavra do Senhor que diz assim, Lamentações capítulo 3, versículo 22 e o 23. Pode abrir para mim ali? Diz assim, o amor do Senhor Deus não acaba e a sua bondade não tem fim. É outra versão, né? Tens uma outra versão ali. A versão NVI. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, por que todos os dias a misericórdia de Deus precisa se renovar? Você já se perguntou isso? Porque, toda manhã, todo dia de manhã, quando você levanta, as misericórdias de Deus estão ali, na porta da tua casa, te esperando. Ou do lado da tua cama, te esperando para um novo dia. Isso nos faz entender que existe uma necessidade da qual essa misericórdia venha aparecer todos os dias. E para entender isso, eu quero ler uma passagem que está escrita em Jó, capítulo 4, versículo 13. Queridos, eu quero só dar um entendimento, uma linha de entendimento para a gente chegar, amém? Fica descansado, vou ler algumas passagens aqui. Diz assim, Jó, capítulo 4, 13 em diante. Em meio a sonos perturbadores à noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim, e fizeram estremecer os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas eu não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Ouvi uma voz suave que dizia, poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos e vê erro aos anjos e os acusa, quanto mais os que moram em casa de barro, cujo alicerce é o pó, são mais fáceis esmagados do que a traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas da sua tenda são arrancadas e eles morrem sem sabedoria ou sem entendimento. Aqui, queridos, está falando sobre Elifaz. Elifaz é um amigo de Jó. E esse Elifaz, ele teve uma visão à noite. Ele teve uma visão, um espírito passou perto dele. Imagina acontecer isso com você. Imagina, de repente, um espírito passar a roçar o seu corpo. Já aconteceu, né? Comigo já aconteceu. Você está lá, do nada, lá em casa, de repente não arrepia tudo. O que aconteceu aqui? Já aconteceu comigo isso algumas vezes, irmão. E ele diz assim, um espírito passou perto de mim e eu não consegui entender ele.
Eu não tive discernimento sobre ele. Ou seja, era um espírito de confusão. Trazendo um entendimento para Jó, dizendo para Elifaz, dizendo assim, ó Elifaz, os homens não são nada para Deus. Entre a manhã e a noite, o que acontece? Eles são ceifados, são destruídos. As cordas da sua tenda são arrancadas. Já aconteceu isso com você, um certo momento na sua vida que parece que está tudo dando certo, mas tem aquela época que parece que vem tudo para cima de você? E a nossa vida é como se fosse uma tenda no deserto, começa a bater vento, de repente solta uma corda, solta outra corda, solta outra corda, de repente quando você vê, a sua tenda... Como a pastora falou hoje, de repente parece que está queimando tudo, o disjuntor está caindo direto. Não tem aquele momento que você diz, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não sei mais o que fazer. E é esse momento que ele está falando. Vem tanto tormento contra o homem, vem tanto tormento, e é por isso que de manhã cedo, as misericórdias de Deus têm que se renovar nas nossas vidas. Porque senão nós não aguentaríamos. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, eu vou por tal lugar, ou eu tenho que orar de manhã cedo porque eu não sei o que vai acontecer hoje. Porque o Senhor já está falando com você. Vamos lá, próximo capítulo. Jó, capítulo 33, do 14 em diante, diz assim, eu vou já lendo para nós não perdermos tempo. Pois a verdade é que Deus fala, de um modo ou de outro, ora, mesmo que o homem não perceba, em sonhos ou em visão durante a noite, quando cai o profundo sono sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos seus ouvidos, e atemorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações, livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Olha só. Ou seja, de uma maneira ou de outra ele fala. Ou em sonhos, ou em visões durante a noite. Muitas vezes a gente pensa, é coisa da minha cabeça. Ou a gente diz aquela... Por sorte, eu tirei a mão da máquina na hora certa. Queridos, não existe essa sorte. O que existe é que o Senhor, durante a noite, em sonhos ou em visões, para você, Ele fala ao seu subconsciente, dizendo, olha, vai acontecer isso durante o dia. Só que para nós recebermos essa informação, para nós recebermos a voz do Senhor em nosso coração, nós precisamos de algo. Nós precisamos de um ambiente de glória. Deus quer falar com todos, mas nem todos estão com os ouvidos abertos. Nem todos estão com os ouvidos atentos. Ouvidos espirituais atentos. Aqueles ouvidos mesmo que querem receber a vontade do Senhor. Ou seja, não tem uma, como a gente fala, não foi formado um ambiente do milagre. O pastor falou domingo passado, não foi sobre aquela mulher que preparou o lugar para o profeta? Ela preparou, na verdade, um lugar para ele dormir, mas ela não sabia que era o lugar onde seria curado seu filho. Então, quando nós formamos um ambiente, aí o Senhor pode se manifestar. Foi falado semana passada sobre voltarmos ao jardim. E eu não sei se você já leu essa passagem, a palavra de Deus diz assim, que quando Deus vinha na viração do dia, Ele vinha todas as noites para ter um tempo com Adão. E eu não sei quanto a você, mas a gente que é homem, a gente diz que a gente não tem medo de nada, né? A gente não tem medo de escuro, a gente não tem medo de barata, de rato, não tem medo de nada. Eu não acredito que Adão tenha medo, mas a escuridão fazia com que ele perdesse o sentido das coisas. Aonde estão as coisas?
E já no jardim tinha dia e noite, que o Senhor formou o dia e a noite. Então, quando ele estava lá no jardim, de repente começava a baixar o sol, de repente ele escutava os passos do Senhor no jardim. E o Senhor chegava. E de repente Deus chegava para Adão e dizia: Adão, não fica com medo. Eu estou aqui. De repente Deus, o Pai, pegava Adão no colo e começava a passar a mão no seu cabelo e dizer: Adão, fica tranquilo, tá? A noite está aí. As trevas estão rodeando. Mas o papai está aqui. Você não está só. Em nenhum momento eu vou te deixar só. E existia aquele momento de comunhão. E eu acredito que parece que eu vejo Deus botando Adão aqui assim. E de repente Adão pega no sono, com a sua cabeça entre os pés, entre as pernas de Deus. Você pode até achar heresia isso, né? Mas Deus com perna. E ele coloca esse Adão deitado ali e começa a acariciar o Adão, e ele começa a falar para Adão: Adão, amanhã vai ser assim. Adão, amanhã vai ser assim. E Deus começa a instruir. Tu vê que ele fala que o Senhor começa a instruir Adão, começa a instruir o homem. Deixa eu achar aqui. Versículo 15. Em sonho ou visão de noite, quando cai o profundo sono sobre o homem, ele pode falar aos seus ouvidos. Ele pode colocar dentro, sabe por quê, irmão? Porque quando alguém fala para nós, ou quando falamos quando estamos muito ocupados, cheios de afazeres, nós não entendemos. É por isso que é bom vir ao culto. Eu posso assistir o culto pela internet, ou eu posso fazer... Não, é bom vir, porque você não tem muitas coisas para fazer. É aqui, ó, atenção. Concentrado. Você está em casa assistindo a televisão, de repente acontece alguma coisa, o computador, sempre tem alguma coisa. Quer ver quando você vai orar com o celular na cama? Já foi orar com o seu celular na cama? Vontade de pegar aquele celular e jogar na parede. Por quê? Porque nós precisamos ter um tempo de intimidade com Ele. Um tempo porque Ele quer plantar muitas coisas em nosso coração, irmão. Um dos problemas de hoje em dia é que assim, ó, sabe de uma coisa? Aconteceu com Moisés. Moisés disse: amanhã Deus vai falar com vocês. O que o povo falou? Não, Moisés, Deus está vindo com trovão, está vindo com um monte de coisa. Fale você através de nós. Não fale nós com o Senhor, fale você. É que nós queremos um intermediador entre nós e Deus. Tem que ser o pastor. Tem que ser alguém. Irmã, por favor, ora por mim, ora, fala com Deus lá, de repente Deus ouve você aí. Não, querido, nós temos livre acesso ao Pai. Foi rasgado aquele véu. Só que nós temos o véu, olha só que interessante isso, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. Só que nós precisamos ainda rasgar o nosso véu de baixo para cima também. O véu das nossas aparências. O véu das nossas... Senhor, olha quem eu sou. Estou aqui diante de Ti nu. Estou aqui, ó, me apresentando ao Senhor. Quero me mostrar quem realmente eu sou. Vamos lá. Glória a Deus. Nós te louvamos, papai. Então esse era o horário que Deus vinha falar com o homem. Um horário de intimidade, um horário em que Deus queria plantar no seu coração um entendimento. E sempre existe essa pessoa entre nós e Deus. A Bíblia diz que virão dias em que as pessoas não suportarão mais ouvir uma sã palavra, uma palavra de entendimento, e elas começarão a ter coceira no ouvido,
E elas vão começar a procurar mestres para si, segundo a sua concupiscência, ou segundo a vontade do seu coração. Ou seja, elas não têm mais a intimidade do secreto com o Senhor. Elas não têm mais a intimidade do quarto com o Senhor. E aí elas precisam de um intercessor, alguém que fique entre elas e Deus. E aí elas precisam de uma palavra sobre tal coisa. E elas começam a procurar mestres para si, conforme o desejo do seu coração. Ai, Senhor, eu estou precisando de bênção financeira. Então eu procuro mestres que só pregam sobre bênçãos financeiras. Bênção. Campanha financeira, campanha. Eu preciso de cura. Então eu procuro mestres só na cura. Enquanto que Deus quer curar de uma outra forma, de um outro entendimento, não comece mais entrando naquele lugar, naquele ambiente de glória e sendo restaurado pelo Senhor. Sendo restaurado. E daí ele diz assim que Moisés, certa vez estava diante de Deus e diz: Deus, eu quero uma coisa. E o anseio de Moisés foi o anseio nosso. Eu quero te ver. Não tem uma canção que a gente canta, quero te ver. E ele disse bem assim: Deus, eu quero uma coisa. Eu quero te ver. Daí Deus diz assim: tá, Moisés, mas nenhum homem pode me ver, então faz o seguinte. Eu vou passar, tá? Eu vou passar numa fenda da rocha. E você vai ver toda a minha bondade. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu vou passar na fenda da rocha. Você vai ficar num lugar na fenda. E eu vou passar e você vai ver toda a minha bondade. Por quê? Porque Moisés estava já preparando um ambiente. Moisés já estava preparando um ambiente para deixar com que Deus se manifestasse. Queridos, nós temos vivido dias onde estamos correndo muito. E quando chegou o momento de tirarmos um tempo para Deus, aquele tempo não é de qualidade. Ai, Senhor, me perdoa, eu estou orando agora rapidinho, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Fala para Jesus aí que eu amo Ele, fala para o Espírito Santo que me acompanha amanhã, tá bom? Se o Senhor tem uns 10 anjos aí, manda, porque amanhã o dia vai ser difícil. Manda eles aí prestar atenção, cuidar de tudo. Por quê? Porque eu preciso do Senhor amanhã. Uma certa vez eu escutei que tinha uma reportagem no Discovery Channel, National Geographic, em que pegaram um crocodilo lá da África, aqueles que ficam com 7 metros. Sabe aqueles 7 metros? 7 metros dá o quê? É grande, né? É assustador. Eu acho que a altura diz aqui, eu acho que é quase 7 metros, não é? Não, né? Discovery. Pegaram um desse, o filhote de um crocodilo desse, e botaram onde? No Brasil, num zoológico. E aquele filhote de crocodilo não chegou a 5 metros. Sabe por quê? Porque aquele filhote de crocodilo não estava no ambiente correto dele. Nós queremos alcançar muitas coisas de Deus com o ambiente errado. Senhor, se manifesta, faz! E o ambiente que Ele possa te mover? Filho, tá, eu quero até fazer, mas que ambiente que eu vou descer? Senhor, acorda, tu não és Deus, poderoso, forte de Israel. Vem cá mostrar o teu poder. E Deus dizendo, tá, eu até queria fazer isso. Até queria mostrar os meus 7 metros aí. Só que eu não posso. Eu não posso. Não tem aquelas pessoas que têm claustrofobia, que entram dentro de um elevador. Não é aqui o meu lugar, eu quero um lugar mais espaçoso. Deus se move em ambientes de glória. Ambientes onde Ele é propício a poder manifestar o seu poder. Onde Ele pode manifestar a sua grandeza. Então Ele diz assim, Moisés, eu vou passar, e quando eu passar, você vai ver toda a minha glória. E queridos, toda a minha bondade,
E se nós formos entender a palavra, eu gosto de entender a Bíblia de uma forma da raiz, como diz o pastor. A raiz. A adoração para mim, ela tem vários sentidos, mas a adoração para mim, o maior sentido é a imitação. Eu adoro a Deus com a minha imitação, então Ele se agrada de mim. Virão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em imitação. Em verdade. Imitação a Ele. Não mímica, né? É imitação a Ele. Então virão dias em que nós vamos encontrar isso. E a outra palavra que eu gosto de entender é glória. E a palavra glória é beleza extrema. Queridos, nós clamamos muito pela glória do Senhor. Nós clamamos, Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua Shekinah, vem com o teu poder. Senhor, desça com a tua glória. Mas a glória do Senhor é manifesta através de algumas coisas. E se você já leu a palavra do Senhor, você lembra que quando o povo de Deus estava no deserto, Deus se manifestou, a sua glória foi manifesta através de uma nuvem. Depois de um tempo, o povo estava ainda no deserto, Deus manifestava através do quê? De uma tocha, de uma coluna de fogo. Depois de um tempo, ele se manifestou através do maná. Se manifestou abrindo o mar, ou seja, em todo momento mostra que a glória de Deus é a bondade de Deus pelo seu povo. Então a glória não é uma fumaça. Você está entendendo isso? Que às vezes a gente pensa que vamos chamar a glória do Senhor, de repente quando a gente vai ver, esse templo aqui vai estar cheio de fumaça. Não. A glória é a bondade sendo revelada de uma forma ao homem. Quantos estão entendendo isso? Está entendendo isso? A glória é uma forma da bondade ser manifesta. E ali está Deus se manifestando na coluna de fogo. Deus se manifestando através da arca para Noé, que salvou a sua família. Ou seja, em todo momento, de repente, um momento da história, Deus diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou elevar o nível de glória. Aí Deus diz o seguinte, filho, eu já mostrei para o meu povo como eu sou abençoador. Eu já mostrei para o meu povo que eu abro o mar. Eu já mostrei para o meu povo o que eu faço. Que eu vou através de uma coluna, que eu desço como fumaça no templo. Mas eu quero mostrar mais a minha bondade. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz, o verbo se fez carne. Ou seja, a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz o quê? Vimos a sua glória, a sua beleza, a sua bondade, como a do unigênito. Nós vimos a glória do Senhor, como Ele era bom, como Ele é maravilhoso. Vimos isso, graça, cheio de graça e de bondade. Nós vimos isso e Ele trouxe isso para nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Espírito Santo. E quando Ele traz essa glória, Jesus encarna no homem. Jesus fica um tempo com os seus discípulos e depois Ele diz assim, sabe, eu vou ter que voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sem glória não, eu vou deixar o quê? O meu Espírito. E quando o Espírito Santo desce, quando eles estavam reunidos no templo, unânimes, orando, de repente viu-se como línguas repartidas do fogo, uma manifestação da glória, ou seja, da bondade do Senhor, sendo entregue a cada um de nós, ou seja, o Espírito Santo. Ou seja, sempre Deus vai mostrando a sua bondade, e cada vez a níveis maiores, e cada vez a níveis maiores. Ele deixa a sua bondade, deixa o Espírito Santo. E uma coisa que me inquieta quanto à igreja é o nós nos eximir das nossas responsabilidades. Deus tem que fazer tudo para nós.
Bobear, Deus tinha que até orar por nós. Na verdade, ele até meio que fez isso, né? O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Ele está lá, vai. Mas a bondade do Senhor tem que se manifestar, ela tem que cada vez mais, ele diz assim, ó, no capítulo 2 Coríntios, não, Romanos 8, 18. Eu vou ler na minha versão aqui, diz assim: portanto, para mim eu tenho por certo, eu tenho certeza disso, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, presta atenção nisso. A glória é a bondade de Deus, não é? Ou é a fumacinha de Deus? Não, é a glória, é a bondade. Ele diz assim: eu tenho por certo que as coisas que estão acontecendo ao meu redor não são para se comparar com o peso de glória, ou seja, de bondade, que em nós há de ser revelada, não para nós que há de ser revelada. Agora você não se exime mais, mas Deus diz assim, ó, eu trouxe minha bondade através do fogo, eu trouxe a minha bondade através da água, através da arca, através disso, daquilo outro, através de Jesus, através do Espírito Santo. Mas agora o mundo precisa ver a minha bondade através de você. Através de nós, em nós há de ser revelada. A Bíblia diz que há uma grande expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus, da beleza dos filhos de Deus. Ah, beleza, como é que a gente mostra a beleza? Aqui, orando, levantando a mão. Não, também, mas a gente mostra como? Vivendo lá fora. Igreja, comunhão, partir do pão. Se o mundo não vê essa glória, queridos, o nosso problema no Brasil quanto à política, eu acho que não tem nenhum país no mundo tão corrupto como o Brasil na política. Não é verdade? Faz coisa boa? Faz, mas faz coisa errada. Às vezes faz a coisa boa para fazer a coisa errada. Mas você vê cada um querendo alguma coisa. Mas sabe por que isso? Porque a igreja não tem se posicionado. A culpa é nossa, sabia? Porque a gente está dizendo que é para eles fazerem, e a gente não faz. Sempre estamos nos eximindo. Deus faz. Deus vai lá e faz. Deus vai lá e converte. Deus converte o meu marido. Deus converte a minha esposa. Deus converte os meus filhos. Enquanto que Deus está querendo dizer assim, tá, eu até posso converter os seus filhos a mim, quando você se manifestar aos seus filhos. Como se fosse eu. E por quê? Porque o filho olha para o pai e vê Deus. Sem querer ele faz isso. Sabia disso? Ai, Deus, por favor, faz alguma coisa. Não, queridos, Deus está esperando uma atitude nossa. Vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios 4, do 7 ao 11. Ou seja, ambientes de glória, ambientes onde Deus pode se manifestar. Temos, porém, esse tesouro, ou seja, a glória do Senhor em vaso de barro, para a excelência do seu poder, de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nós não estamos destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. Mas eu queria que você entendesse que nós estamos perplexos, nós até podemos ter problemas ao nosso redor, mas quando nós estamos num ambiente de glória, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos tendo o entendimento de quem o Senhor é. Então, quando eu entendo quem o Senhor é, eu manifesto ao meu redor o Senhor. Queridos, antigamente sinal de evangélico ou de crente, ou de filho de Deus, era cabelo.
Era isso aqui. Era o quê? Era mais o quê? Aquela Bíblia debaixo do braço. Por muitos anos a igreja viveu assim, as coisas que revelam o Filho de Deus. Roupa, cabelo e Bíblia debaixo do braço. Hã? E a língua também. Mas Deus está querendo levantar uma geração onde o que manifesta são as suas obras. Estava conversando com o Donato antes. O grande problema da igreja, em uma certa carta, foi a igreja de Éfeso. Diz assim, sabe uma coisa, eu vejo as tuas obras, eu vejo o que você faz, eu vejo que você foge do problema, eu vejo que você é cheio das obras. E eu estou contente com isso. Só que eu tenho um problema com você. Você deixou o primeiro amor. Agora, querido, o primeiro amor não é o... Quando ele se converteu, ele... Não. Xarabacai, não. O primeiro amor foi que quando ele fazia as coisas para Deus, ele fazia com amor, com paixão. As obras que ele fazia com paixão. Hoje em dia a igreja tem virado ativista. Nós fizemos obra social, sabe como? Por quê? Porque precisamos fazer, porque a igreja é a obrigação dela fazer. Deus estava dizendo para Éfeso, ei, eu não quero que você faça porque tem que fazer. Eu quero que você faça porque você ama aquela pessoa, então eu faço porque eu amo. Fugiu de você o primeiro amor, fugiu o sentimento. Não fugiu o sentimento, fugiu uma obra com verdade. Nós precisamos voltar a esse lugar onde estamos ligados ao Senhor, onde estamos ali, montamos um ambiente durante a noite, o Senhor preenche o nosso ser falando aquilo que nós precisamos fazer. E quando acordamos de manhã cedo, vamos e fazemos. E quando fazemos, não fizemos por obrigação, fizemos por paixão. Antes eu orava, mas agora eu quero orar com o primeiro amor, ou seja, com paixão. Antes eu vinha tocar aqui louvor, eu vinha tocar meu violão, mas de repente eu deixei o meu primeiro amor. Hoje eu estou tocando, tá? Se a gente vê às vezes, até está fluindo, até está, né? Mas Deus está dizendo assim, ei, arrepende, volta ao primeiro amor, à primeira paixão. Deus não quer que você faça de qualquer jeito, se não for inteiramente para Ele. Senhor, se tiver um tempinho, eu vou orar. Senhor, se tiver um tempinho, eu vou na igreja. Domingo, quero ver, se não tiver nada, graças a Deus que o final da Copa era meio-dia. E que o Brasil não estava também. Senão estava festejando até agora. Carreata nas ruas aí. Senhor, se sobrar, aí a gente te dá alguma coisa. Não, o Senhor não quer sobras, irmão. O Senhor não quer sobras, Ele quer aquilo o dia inteiro, de paixão. Eu vi as tuas obras, eu sei que você é bom, eu vi que você tem feito tanta coisa linda, mas sabe uma coisa, eu estou vendo que essas obras que você está fazendo não tem mais paixão, não tem mais amor, não tem mais sentido. Ou seja, você está alimentando o pobre, você está dando o casaco para aquele que precisa ser agasalhado, você até está visitando o presídio, mas sabe de uma coisa, eu não estou vendo paixão, eu não estou vendo gana nisso que você está fazendo, eu não estou vendo que isso está dando para você, eu estou vendo que você está fazendo isso meio que esforçado, parece que, estou cansado, e ele diz assim, ei, mas as minhas misericórdias estão todo dia se renovando para você, te levanta, Espírito Santo de Deus, não desanima, meu irmão. Espírito Santo, nós precisamos ser esses luzeiros, nós precisamos ser a glória do Senhor para essa terra. A terra precisa dos filhos de Deus, a terra não precisa de mais um pregador, a terra não precisa de mais uma igreja, a terra precisa dos filhos de Deus, a manifestação. Não de uma carteirinha, não de um cabelo, não de uma roupa.
Mas manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Deus é amor, eu sou amor e pronto. A terra tem visto o quê? Julgadores, em vez de quem ama. Ah, aquela prostituta. Ela não é prostituta, ela é filha de Deus. Ela só não sabe. Ah, aquele bêbado cachaceiro. Ele não é bêbado e cachaceiro. Ele está. É assim que eles falam, né? Ele está bêbado e cachaceiro. Mas ele não sabe, mas é um filho de Deus. E quem vai resgatar ele? Ah, os evangelistas da igreja. Aí essa igreja não tem evangelista? Ministério de evangelização, cadê? Não tem? Sabe por que não tem? Somos todos nós. Todos nós somos evangelistas. Todos nós somos aquele que olha o perdido e não olha para o perdido como perdido, mas olha como um filho que, tipo, onde é que está a casa do pai? Eu não sei onde é que está a casa do pai. Ah, não, vem cá, eu quero mostrar onde é que é a casa do pai. Eu quero fazer você voltar para o lugar onde ele vai pegar você, vai começar a passar a mão na sua cabeça, vai começar a te dar direção, vai começar a mostrar aqui quem você é. O inimigo até diz que você não vale nada, o inimigo diz para você que você não presta e para nada presta nesse mundo, mas quando você volta para o lugar do Pai, você pega e ele começa a mostrar para você, começa a dizer, ah, você é isso, você é aquilo, você é poderoso, você é meu filho, eu te amo, eu sou apaixonado por você. Mas esse irmão, ele só está lá fora por minha causa. Por nossa causa. Pastor, vai pregar. Esse é um problema da igreja. Sabe o que as pessoas fazem? Elas trazem as pessoas para a igreja para que o pastor pregando convença elas. Deus está nos chamando de volta para o jardim, para o lugar da essência. Deus está nos chamando de lugar de intimidade, um lugar onde Ele vai passar a mão no nosso cabelo, onde Ele vai instruir, Ele vai direcionar, Ele vai apontar, Ele vai mostrar, onde você não vai ter mais dúvida de quem você é, porque nós temos uma crise de identidade na igreja, uma crise, quem eu sou, Senhor, aqui no templo, quem eu sou? Senhor, eu sou uma lâmpada, Senhor, eu sou uma cadeira, Senhor, eu sou o quê? Sou um gasofilácio? O que eu sou? Não, queridos, todos nós somos filhos e irmãos. Quer ver a glória do Senhor? Quem quer ver a glória do Senhor? Hã? Quer ver? Tem certeza? Olha para o lado. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Está meio escura a luz. A glória do Senhor estava em Jesus, estava no Espírito Santo. E agora Ele entregou para quem? Para o Donato. O que eu vou fazer com essa glória agora? Eu vou esconder debaixo do luzeiro, né? Não, querido. Essa glória ela precisa ser apresentada a todos. Essa beleza e essa bondade. Ah, pastor, mas tu não conhece. Eu não sou tão bonzinho assim, não. Então começa a ser bonzinho, irmão. Ah, tá bom, eu até posso ser bonzinho, mas a minha esposa tu não conhece, como é que é essa? Isso daí é fogo consumidor. Senhora, tudo que ela bota a mão, ela sai arrancando. Irmão, irmã, seja mais bonzinho. E o bonzinho não é o tapinha nas costas, mas é fazer alguma coisa com amor aos outros. Nós, como igreja, precisamos fazer mais. Sabe, Jaque? Nós precisamos fazer mais. E fazer com a paixão. Sabe, a igreja tem deixado, uma coisa que tem me incomodado, que a igreja tem deixado a obra social, compaixão, de lado, e tem entregado a qualquer maneira somente para, como é que chama?
da cidade, obra social, assistência social. Tem assistente social que vai lá com paixão, não é assim? Eu acredito que o teu trabalho é assim. Mas tem gente que faz lá por quê? Porque está ganhando. Então a igreja, porque não está fazendo a sua parte, a bondade do Senhor na terra, ela entrega. E ainda fica cobrando dos políticos que não fazem a sua bela parte. Ou seja, sempre nós eximindo a nossa responsabilidade. Ou jogando a nossa responsabilidade para Deus, ou jogando a nossa responsabilidade para o pastor, ou jogando a responsabilidade para o diácono, ou para os levitas. Vamos chamar a glória do Senhor, vamos chamar a glória do Senhor. Daí vocês vêm aqui, estão suando, chamando a glória. Por quê? Porque a glória tem que sair daqui de dentro para fora. A glória de Deus não vai se manifestar de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Eu quero ver a tua glória, Senhor. A minha oração é que você não veja a glória do Senhor, mas sim você manifeste a glória do Senhor. Há uma grande expectativa. Quando a palavra diz grande expectativa, você já ficou com expectativa, irmão? Não. Quando você foi assistir o primeiro jogo do Brasil, fala a verdade, você não ficou com expectativa? Você faz aquela bacia de pipoca, aquela Coca-Cola geladinha, você monta tudo, você compra a camisa do Brasil, você compra a bandeira, você monta uma expectativa para que o Brasil arrase. Pronto, ele vai fazer 4. E quando você vê, foi isso? É mais ou menos isso. O mundo está com expectativa. Está clamando. Está lá fazendo quase que a bandeira, dizendo assim, por favor, vem me socorrer, vem me ajudar. Mostra a glória do Senhor, eu preciso. Por favor, eis-me aqui. Ei, onde vocês estão? Onde estão aqueles que falam do amor de Deus? Porque eu não tenho amor de pai, eu não tenho amor de mãe, eu não tenho amor de ninguém. Onde estão aqueles que podem me ajudar a caminhar? Porque eu não consigo caminhar. Onde estão aqueles que podem me dar a mão? Um ambiente de glória. É ali que eles estão. Eu chego diante de Deus, Ele planta em mim e eu manifesto. O Senhor planta em mim, o Senhor fala comigo e eu manifesto. O grande problema é que estamos vivendo realmente como obesos espirituais. Temos recebido. Irmão, daqui a pouco explode. Por quê? Porque nós temos que pegar, receber e dar. Recebemos o amor. Quem recebeu o amor do Senhor aqui? Meu Deus do céu. Você precisa que o Senhor te mostre mais o amor dele? Todos os dias a gente precisa. Mas quanto mais você dá o seu amor, mais ele te enche de amor. A palavra de Deus diz assim, enchei-vos do Espírito. O grande problema é que a gente pensa que encher do Espírito é assim, Senhor, me enche do Espírito. Não. Sabe como Jesus nos encheu do Espírito? Ele disse lá na cruz, Pai, está consumado. E quando ele falou isso, ele fez assim, O encher do Espírito não é recebendo, é dando. Você nunca vai ser cheio do Espírito recebendo, irmão. Eu quero. Não tem aquelas criancinhas pequenininhas. Pai, eu quero. Não, você só vai receber quando você dá. Jesus, ele disse, Pai, está consumado. E quando ele fez isso, o Espírito Santo desceu e nos encheu de uma forma. E agora a gente retém o Espírito. Não, irmão. Esse Espírito está dentro de você.
Esse espírito que foi plantado lá no jardim do Éden, esse espírito que nós perdemos quando pecamos, mas Jesus veio restaurar, devolveu para nós, e agora nós precisamos sair do nosso lugar. Nós precisamos pegar fogo nos pés, paixão nos pés, paixão, voltar a queimar, voltar a amar a Deus, voltar a amar o próximo. Nós amamos a Deus com uma paixão louca, mas o próximo, porque não fala como eu, porque não se veste como eu, porque não eu sempre tenho eu no meio. O problema do próximo sempre é o eu. Por isso que Jesus disse, ó, quem não pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Sabe por quê? Porque nós temos que deixar o nosso eu cravado lá na cruz. E o Cristo em nós precisa manifestar. A vida dele só vai ser manifesta quando nós morrermos. Morrermos para os nossos eus, nossos achismos. Sabe uma coisa? Queridos, eu acho que a minha maior crise espiritual é conseguir olhar as pessoas como outro. Quem é o outro? Quem é o outro? Quem é o outro? Não existe um outro, irmão. Não existe um outro. É eu. Deus não veio morrer por mim, Marcelo. Ele veio morrer por nós. Então não existe o outro, existe o nós. Você está entendendo isso? A gente se preocupa muito com o eu. Quando a gente vem para o culto, são vários eus pedindo uma coisa para Deus. E não um nós orando pelo mesmo propósito, o mesmo entendimento. Irmão, se eu for perguntar, qual é a tua oração hoje? Qual é a tua oração? Qual é a tua oração? Cada eu tem uma oração. Mas sabe por que o Espírito desceu? Porque eles não eram mais eu naquele momento, eles eram nós. Naquele ambiente eles estavam unânimes, pensando na mesma coisa, querendo a mesma coisa, a mesma salvação, o mesmo propósito, o mesmo entendimento, a mesma glória, o mesmo Deus, o mesmo céu. Daí o que acontece? Em nossos templos, um pensa uma coisa, lá na outra igreja pensa outra, na outra igreja pensa outra, na outra igreja pensa outra. Deus olha lá do céu dizendo assim, tipo, tá, mas o que é para mim fazer? Você consegue entender isso? Cristo, eu não estou falando isso de você, por favor, não. Como diz o pastor Diego falou semana passada, não que eu tenha alcançado, mas nós temos que caminhar por esse ambiente. Eu não estou pregando para você, porque ao mesmo tempo que eu estou pregando para você, estou falando para mim também. Estou dizendo, Marcelo, você, seu eu, tem evitado muitas coisas. O seu eu tem feito com que muitas pessoas não conheçam Deus. Sabe por quê? Porque nós somos movidos pelas circunstâncias. Nós somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Então, aquilo que está ao nosso redor move o nosso espírito. Se eu estou bem financeiramente, eu estou mal financeiramente. Queridos, não é mais tempo de olhar para as circunstâncias. É para entender quem eu sou e pronto. As circunstâncias não vão mais moldar. Quem eu sou vai moldar. Se há uma atmosfera terrível do meu lado, sabe de uma coisa? Como disse a pastora, capeta, aqui não, aqui eu cheguei. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isso é uma atitude de quê? Chegar lá, tomar posse, dizer assim, peraí, esse ambiente, essa minha casa, a glória é do Senhor. Eu vou trazer a glória do Senhor para esse ambiente. Eu vou trazer a glória do Senhor para a minha casa, para o meu trabalho. Eu vou trazer a glória do Senhor para a minha igreja. Não, pastor, traz você. Ô Fabinho, traz a glória do Senhor, vai. Não, é eu. Tem algum eu aí que pode dizer, eu sou responsável? Não, só eu. Todos nós somos responsáveis.
responsáveis pela vontade do Senhor. Sabe o que Deus quer, irmão? Eu vou ser sincero para você. Deus não quer cultos. Deus não quer mais cultos. Deus não quer mais reuniões e reuniões e reuniões. Ele quer manifestações. Só que o grande problema disso é isso. Nós temos manifestado aqui. Nós aqui somos cheios do Espírito Santo. Quando a gente canta os louvores, a gente quase fica louco aqui. Não é verdade? Dá vontade de bater a cabeça na parede. Mas quando a gente vai lá para fora, a paixão já é outra. A paixão já é outra. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.